aí, querido, você que está nos acompanhando nesse momento, participando conosco aqui do Cabeça para Cima, você concorda com o surgimento de novas igrejas, com essa proliferação de igrejas? Qual é o seu olhar para essa questão? Será que deveríamos nos manter unidos num segmento, num único segmento? Isso fortalece, isso enfraquece o segmento evangélico? Ou, exatamente nessa divisão, pode estar o fortalecimento da fé? Não necessariamente da religião, mas o fortalecimento da fé. Nós temos aqui 3 diferentes pastores, né, que optaram por ministérios diferenciados. Queria entender um pouquinho como é que foi esse toque do Senhor no coração de vocês. Entender, por exemplo, se quando as igrejas que vocês montaram, que vocês abriram, elas partiram de outras igrejas já existentes. Como é que é essa história? Começa com você, Samuel. Eu comecei, Celeste, trabalhando muito com libertação, com cura, ministrando a palavra. E Deus já havia confirmado muitas das vezes, até para o meu pastor, acerca do meu chamado, de cuidar das almas. Uhum. E muitas vezes a gente reparava que o meu pastor ele tinha uma visão para um certo tipo de pessoa que ele estava alcançando. Uhum. E a minha visão não era diferente dele, mas simplesmente um tipo para uma outra pessoa, outras pessoas que também precisavam de ajuda e que não eram alcançadas dentro da visão dele. Então ele percebeu isso, eu percebi, e eu pedi a ele para que pudesse me emancipar, reconhecesse meu ministério. Ele reconheceu pelo trabalho que eu já produzia, porque eu aprendo que Jesus diz na palavra que pelo fruto você conhece a árvore. E pelo tipo do fruto você conhece o tipo da árvore. Uhum. Então ele viu que o trabalho frutificava, prosperava e decidiu me abençoar, me emancipar e me enviar. E eu pude com isso abarcar pessoas dentro desse ministério, pessoas desprezadas, pessoas que a igreja não queria mais, pessoas que foram excluídas, que pastores desistiram. Como é que é isso? Delas. A igreja não quer mais? Exclusão assim? Ainda existe. Você está excluído da igreja, está excluído do céu. No evangelismo, acho que o evangelismo, todo crente tem que evangelizar, porque eu evangelizava de madrugada em casas de shows, em favelas, e eu encontrei pessoas que estavam na prostituição, nas drogas, e diziam: eu sou desviado, mas eu não posso nem voltar porque eu fiz muita coisa errada e meu pastor já não me quer mais lá. Ele não quer você mais lá? Como é que é isso? Eu falei: não, mas Jesus te quer ainda. É verdade, né? A gente tem especialmente essa questão da exclusão. Eu não entendo muito como a gente diz, a gente prega o evangelho, porque Jesus diz isso: vem como estás. Né? Você não tem que se mudar todo para poder chegar e participar e ser membro, né, de uma igreja. Vem como estás, essa é a ordem de Jesus, é aqui e agora. E aí você vem. Mas aí se você está numa igreja e tem determinado acontecimento, você é excluído dessa igreja. Você é excluído da igreja. E aí, mas quem está lá fora pode vir... Complicado. Mas aí entra a tese que eu havia falado anteriormente, que vai da estrutura de um líder. Um líder, ele tem que saber lidar. Existem pessoas que têm essa mania. Por exemplo, se eu sair da igreja, o pastor é o culpado, o líder é o culpado. Mas existem pessoas que elas não estão ali aptas para ser obediente àquele líder. Então elas preferem jogar: eu sou uma ovelha e o meu pastor, eu discordei com ele sendo meu pastor, aí eu desanimo, o pastor me procurou, eu não dei a mínima, me isolei e daqui a pouco eu estou no mundo e culpo o pastor. O pastor me abandonou, me jogou. E se você for ver a fundo, a história é outra, a realidade é outra. E isso aí a gente fica à mercê. A igreja fica à mercê disso. Mas é por isso que é necessário ter muita maturidade para um pastor, para ele iniciar o ministério dele, porque ele sabe que ele está iniciando. E ele precisa ter uma âncora, ele precisa ter um apoio, ele precisa ter um pastor. Eu saí de uma igreja, por exemplo, eu sou oriundo da Assembleia de Deus. A minha avó, eu sou neto do pastor João Firmino. Eu tenho uma história na Assembleia de Deus de Madureira, meu avô trabalhou com Pauleila Macalão. Só que, de alguns anos para cá, quando foi em 2004, eu cheguei para o meu pastor e falei: pastor, pastor Abner, eu quero sair, chegou um tempo que eu quero fazer o que Deus colocou, sinto necessidade de fazer isso. E ele me disse: olha, se você quer
sair, você vai ser um peixe pequeno dentro de um grande oceano. Eu falei, mas eu vou ser um peixe que se eu precisar voltar, eu tenho minha baleia. Até brinquei com ele. Então eu tenho uma estrutura. Isso, pastor, desculpa. Eu quis dizer que às vezes muitas pessoas saem das igrejas insatisfeitas e discordam com o pastor e elas fundam igreja sem ter vocação, sem ter chamado ele. Ele está ferido. É semelhante você pegar um enfermo para cuidar de um outro enfermo. Não há possibilidade. O que Por isso que também... a pessoa que tem a vocação, ela vai, até para tomar iniciativa, desculpe, meu pastor, até para tomar iniciativa de tocar o ministério dela, por ela ter a vocação, ela vai buscar ter uma estrutura. Ela vai buscar, por exemplo, eu quero apresentar um programa, eu vou te procurar, você vai me dar e falar, ó, pastor Elias, é isso, Celeste, como é que eu faço isso? Eu tenho que ter uma base. Agora não, eu sonho, eu quero ser, Celeste, sai da frente que eu vou, desculpa a expressão, eu vou fazer, eu vou avançar. E isso gera essas aflições nas almas e esse conflito comportamental na sociedade, que é esse crescimento. Verdade. Eu acho que me perdoem, eu acho que, de fato, muitas igrejas estão sendo abertas e eu acho que aí a gente tem que tomar cuidado mesmo, sabe, É um assunto que abrange muita coisa. Tem que tomar cuidado mesmo. Eu acho que os pastores estão aqui, estão falando muito essa questão de se olhar se essa igreja, ela professa o Evangelho de Cristo, se o ministro que está ali à frente é uma pessoa de Deus, uma pessoa, tem princípios, fundamentos, porque, olha, tem muita coisa errada por aí, tá? Não se iluda não, tem muita coisa errada por aí e eu acho que muitas vezes... Não existe aquela história, todos os caminhos levam a Deus. Não existe. De jeito nenhum, de jeito nenhum, né? Numa esquina e se perder. E muitas vezes as pessoas se iludem com o pastor e elas se decepcionam porque é isso que elas aprendem, né? Exatamente. Que aquele pastor é quase um Deus. Quando, na verdade, a gente tem que olhar para Deus. A gente tem que se basear naquilo que a Bíblia diz. Quando o nosso coração fica firme nessa questão, a gente não vai se desiludir com homens. E eu digo isso com muita tranquilidade porque já não me afastei de Deus nunca, mas já me afastei de igreja sim. Porque por esse olhar de dizer, o que é isso? Como é que um pastor faz um negócio desse? Você não lembra, como o nosso pastor havia dito, tem há muitos casos que a pessoa, o culpado é a ovelha que não está apta a obedecer. Mas a igreja tradicional errou muito, dizendo, a igreja, mesmo alguns ministérios conhecidos, eu não vou citar o nome, como o nosso pastor disse, proibiam televisão era do diabo, bateria era do diabo. Se perdeu muito espaço. Então, isso foi ensinado por pastores de grandes denominações que existem hoje. Eu falo isso porque você só pode falar de uma ovelha quando você está no evangelismo, no corpo a corpo. E eu conheci ovelhas que foram excluídas porque usavam bermuda. Verdade. Eu conheci ovelhas que foram excluídas porque cortaram o cabelo. Aí já parte para religiosidade, né? Eu conheci ovelhas que foram... Outra coisa, excluíram e morreram excluídas por pastores antigos, de denominações antigas. Eu tenho um pastor de uma denominação conhecidíssimo, que ele põe um diácono para raspar o esmalte na porta de quem entrar. Ele acha que isso é Deus. Teve um que disse assim para mim, estava num debate, né? E ele disse... tudo isso é do diabo, brinco, batom, cordão, tudo do diabo. Aí eu falei, Deus, me dá uma resposta, porque eu preciso ficar na graça. Aí tem pastores que passam pano quente, não, isso foi um período da igreja. Não tem período, o período é um só. É falta de entendimento. E não é de gente que não sabe não, de gente que sabia muito. Eu disse assim, pastor, por que é do diabo? Porque ninguém nasceu com isso. Eu disse assim, tipo a expressão, então vamos todo mundo aqui se despir, porque a gente nasceu nu. E roupa é do diabo, Deus não fez a roupa. Por isso que existe o que então, assim, havia dito. É uma coisa... preparação, né? Quantas pessoas... Vamos calcular... E pastores... Não, mas eram pastores preparados. Não eram despreparados, não. Eram pastores formados que fizeram isso. Eram pais da igreja... migraram uma história que... Pais da igreja no Brasil... trouxeram dois missionários que não eram brasileiros o que acontece? E que adaptaram a gravata, adaptaram o terno. Mas olha só, a gente sabe que isso aconteceu com Jesus. Porque os fariseus não criticaram Jesus porque ele curou no sábado? Exato. Exatamente. Porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Porque querem colocar a tradição no mesmo nível da revelação e vai quebrar. Por isso que Deus vem com uma denominação de um avivamento para abrir. Eu, como disse aqui no intervalo, há um medo das igrejas. Por exemplo, o que é uma igreja grande? É uma igreja de muito tempo? O que é uma igreja de Deus? É porque tem muito tempo? O
que é a igreja de Deus? É porque tem muito fiéis? Então o islamismo é a religião certa. Que tem a maior religião do mundo é o islamismo. Não é. Não é. É aquela que mantém os princípios, é aquela que faz aquela alma perdida ser resgatada, restaurada e frutificar no reino de Deus. Entendeu? Então... Perfeito, perfeito. Eu queria ouvir o Luciano também aí, porque a gente já viu, né? Pelo menos as igrejas de vocês, do pastor Samuel e do pastor Elias, vocês as abriram partindo de uma vocação, de um sentimento, de um caminho designado por Deus. Não foi nenhuma dissidência, não foi briga com a liderança, nada disso, porque às vezes isso acontece. Muito. E a sua igreja, pastor? Então, eu conheço o Senhor Jesus já há 23 anos e 20 de pastor. E há 19 estava numa igreja, né? E essa igreja, ela transfere muito pastores. Você fica um ano aqui, daqui a pouco você vai embora. E o que eu percebi? O que Deus vinha me incomodando? Eu não conseguia cuidar de uma pessoa, porque às vezes você não consegue cuidar de uma pessoa em um ano. Né? E às vezes aquela pessoa ainda é criança na fé, e quando você sai, essa pessoa desaparece da igreja. Então, isso me incomodava na denominação onde eu estava. Não tenho nada contra ela, pelo contrário, me ensinou tudo que, né, o Espírito Santo usou essa denominação para me ensinar o que eu sei hoje do Evangelho. Só que eu estava sentindo essa necessidade de poder cuidar de pessoas, como aquele médico de família que cuidava desde o começo até, né, até os filhos, os netos. Então, foi quando a liderança dessa igreja resolveu me transferir para outro lugar, e ali o Espírito Santo falou: não, agora é o momento de você tomar sua atitude e cuidar das pessoas. E não fui atrás das pessoas que estavam lá, não fiquei chamando ninguém de lá. Eu comecei com 4 pessoas ali que resolveram vir comigo, e dessas 4 pessoas foi aumentando, e pessoas novas vindo. Então foi realmente esse chamado de poder cuidar das pessoas por um período até que ela seja formada realmente. Se percebe esse amor à alma, às almas, né? A vocação está aí. O amor que a pessoa passa a ter à alma. Você percebeu o que ele falou de início? Que ele percebia que ele não tinha, durante um ano, não dava para ele cuidar das almas. Então se percebeu que ele tem sede de levar esse evangelho, e ele precisava de ter esse espaço. E se alguém de repente pensar, mas isso aí de repente é egoísmo, ele quer abrir... Não. Eu estava indo para um lugar até maior do que eu estava, ou seja, uma condição, assim, uma igreja melhor, uma igreja maior, mas não era o que o Espírito Santo estava me incomodando. Ele disse: não, até que você comece com uma pessoa, cuida dessa pessoa, porque ela sendo salva, pronto, você ganhou uma alma, você ganhou... E qualquer coisa você me chama, a gente vai no pastor, a gente se une, vamos seguir, estamos juntos. Via de regra, quando se abre uma nova igreja, a linha, a denominacional, vamos chamar assim, é a mesma linha? Qual é a orientação a seguir quando se toma uma decisão de abertura de uma nova igreja? Quando eu recebi orientação, a primeira orientação foi alcançar perdido. Tem que ter um foco, um objetivo. Como foi dito, o que você quer? Eu quero alcançar aquela pessoa que está isolada, desprezada. E quando você coloca um objetivo, uma necessidade, Deus envia todo o equipamento necessário, a palavra de Deus, para que você alcance. E ela vai, como disse nossos pastores, quando o objetivo é almas, tudo se esclarece, o evangelho fica pleno. Esse é o objetivo. Ele que dirige, né? A gente por exemplo, eu trouxe muitas coisas da onde eu estava, mas muitas coisas o Espírito Santo falou: não, você não vai fazer mais isso aqui. Porque aquele trabalho já está sendo feito naquela igreja. E fora o prazer, Celeste, que a gente encontra de olhar cara a cara com a pessoa, olhar nos olhos, e a pessoa dizer para você: poxa, Celeste, ainda bem que eu encontrei essa igreja, eu precisava disso. Entendeu? A gente vê que é um valor imenso. E se ela de repente permanecesse na outra, talvez estaria enfermo, até morta espiritualmente. Porque às vezes é possível estar dentro da igreja desviado. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela já está até pecando, porque ela já não responde à altura do pastor, já não é obediente como e já fica descontente. A adoração dela passa a ser uma adoração ruim,
péssima, a ida ao culto começa a ser enfadonho, o horário do culto. Eu ainda vou fazer um outro programa para falar sobre essa questão estrita da obediência ao pastor, da isso, daquilo, ou a obediência a Deus, né? É verdade. E muitas vezes a desobediência. Não estou pregando aqui nenhuma desobediência à liderança, não. Pelo amor de Deus, né? Mas eu estou falando que o nosso olhar tem que ser para Cristo. Exatamente. Para Cristo. E a gente poder entender se até aquele pastor que está ali naquela igreja, ele está seguindo os mandamentos de Deus. Isso, esse tem que ser o olhar. E é isso que vai fazer com que a gente separe o joio do trigo. Gente, eu já estourei meu tempo, eu preciso ir para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e volto para as nossas considerações finais, tá bom? Obrigado. Vamos lá.